Sabe uma coisa que sempre me impressiona? A gente passa, sei lá, um terço da vida inteira de olhos fechados, É muito tempo, né? dormindo. E nesse tempo a gente vai para lugares estranhíssimos, conversa com pessoas que às vezes nem existem, vive umas situações que desafiam qualquer lógica. Uhum. Quem nunca acordou no meio da noite com o coração a mil por causa de um sonho, tentando separar o que era real do que não era? É uma experiência muito, muito louca e universal. E muito solitária, né? Parece que só com a gente. Exato, a gente se sente sozinho no nosso sonho, mas todo mundo passa por isso. É a nossa viagem noturna particular, né? E é exatamente sobre essa viagem que a gente vai conversar hoje. O material que a gente analisou para essa conversa propõe um olhar completamente diferente sobre o sono e os sonhos. Certo. É uma perspectiva que vem da doutrina espírita, baseada principalmente em O Livro dos Espíritos. O que a gente vai tentar entender aqui é o que de fato acontece com a gente, com a nossa consciência, enquanto o corpo está ali descansando na cama. É uma proposta que busca ir além da biologia, sabe? E que pode, para muita gente, trazer um novo sentido para essas horas. Ok, vamos mergulhar nisso então. A primeira ideia que me salta aos olhos é uma quebra, assim, total com o que a gente costuma pensar. Sim, A gente pensa no sono como um desligar, certo? O corpo para, a mente para, tudo entra em modo de economia de energia. exato. Um apagão. Isso. Mas a resposta que as fontes dão na pergunta 401 de O Livro dos Espíritos é um não bem direto. A afirmação é: o espírito jamais está inativo. Isso já muda tudo, muda completamente o jogo. A explicação é que, durante o sono, os laços que prendem nosso espírito ao corpo ficam mais frouxos, permitindo uma espécie de liberdade temporária. E o que é fascinante aqui é o termo que eles usam, emancipação da alma. Nossa! Pensa nisso. Sim. Enquanto o corpo físico está ali, imóvel, fazendo a sua manutenção biológica, a nossa essência, o espírito, aproveita essa folga, sabe, para viver outras experiências. E não é só na imaginação, então? Não, os textos dizem que o espírito pode de fato percorrer o espaço, entrar em contato com outras realidades, com outros espíritos. Mas, para isso, sou um pouco perigoso, não? Se o espírito sai por aí, como é que ele sabe voltar? E se ele se perde? Essa é uma dúvida muito comum, e as fontes trazem uma resposta bem clara para isso. Existe o que eles chamam de laço fluídico. Laço fluídico? Imagina um elo de energia como se fosse um cordão umbilical etéreo que mantém o espírito sempre conectado ao corpo físico, não importa quão longe ele vá. Ah, entendi. Esse laço só se rompe de vez no momento da morte. Então, durante o sono, por mais livre que o espírito esteja, essa conexão garante o retorno seguro ao corpo. Ele sempre volta para casa. Nossa, tem uma analogia no material que a gente leu que me pegou de jeito. Qual? A do prisioneiro. Essa mesma. Compara o espírito a um prisioneiro que, à noite, ganha uma permissão para sair da cela. Uhum. Ele não está totalmente livre, a prisão ainda é a realidade dele, mas por algumas horas ele pode caminhar lá fora, respirar um ar diferente, olhar as estrelas. Essa metáfora é muito forte. É linda, né? Muda completamente a ideia de ir para a cama. Não é um fim do dia, é quase o começo de outra jornada. Uma saída noturna da alma. Exatamente. Deixa de ser um estado passivo para ser um estado de atividade intensa, só que em outra dimensão. O corpo descansa, mas o espírito vive. Certo. E essa vivência é tão real e necessária quanto a vivência que a gente tem acordado. É uma necessidade da alma de se reconectar com a sua natureza mais livre. Ok, se o espírito está por aí, vivendo, agindo, o que são os sonhos? Porque, vamos ser sinceros, a maioria dos meus sonhos não parece uma experiência coerente. Ah, com certeza não. É uma mistura de gente do meu trabalho com cenários da minha infância e, de repente, eu percebo que estou descalço em público. É um caos. Como esse caos se encaixa nessa ideia de uma experiência espiritual real? Essa é a grande virada de chave. A pergunta 402 de O Livro dos Espíritos define assim: o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Lembrança, presta atenção nessa palavra. Lembrança. O sonho não é experiência em si,
é o que sobra dela. É o souvenir que a gente consegue trazer de volta dessa viagem. Um souvenir meio quebrado, então. Muitas vezes. Fora de contexto. A experiência do espírito enquanto ele está livre é totalmente coerente e lógica para aquela realidade. O problema todo está na hora de fazer o download dessa memória para o cérebro físico. Entendi. Então a culpa é do meu cérebro. Eu entendo a teoria, mas na prática é frustrante. Às vezes eu acordo com a solução para um problema, Sim, mas eu só me lembro do sentimento de ter a solução, não da solução em si. Ou acordo de um sonho incrível e, em segundos, ele some. Vira fumaça. Só fica a sensação boa. uhum. É como se o cérebro sabotasse o espírito. Por que essa desconexão é tão grande? A sua frustração é o ponto central. A desconexão acontece por uma questão de compatibilidade de hardware, vamos dizer assim. Hardware. É como tentar rodar um jogo de realidade virtual de última geração, com gráficos e sensações complexíssimas, num computador dos anos 90. Ah, boa. O hardware, nosso cérebro, simplesmente não tem a capacidade de processar a riqueza de dados da experiência do espírito. Ele não foi feito para isso. Então, o que ele consegue registrar são flashes, sentimentos, imagens quebradas, símbolos, Pedaços. pedaços. Ele pega fragmentos daquela vivência espiritual e tenta encaixar em coisas que ele já conhece, que são as memórias do seu dia a dia. Ah, agora faz sentido. É por isso que meus sonhos às vezes envolvem o meu antigo professor da faculdade pilotando uma nave espacial, com meu cachorro de copiloto? Exatamente. São só peças aleatórias de memória que o cérebro usa para tentar traduzir uma experiência que ele não entende. Precisamente. Ele pega referências que tem no arquivo dele e cria uma colagem, uma metáfora visual para uma experiência que foi muito, muito mais profunda. Entendi. A memória do sonho escapa porque o cérebro não tem a capacidade de armazenamento adequada, sabe? Mas o sentimento, a impressão, a intuição, isso muitas vezes permanece, porque toca o espírito de uma forma que vai além do registro cerebral. E olha, antes da gente continuar nesse ponto, que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido, Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? exato, a gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite então. Isso, mas voltando. Se o espírito está viajando e vivendo experiências, ele não está sozinho nesse outro plano, certo? Não mesmo. Isso abre a porta para uma ideia que, para mim, é a mais incrível de todas. A de que a gente pode encontrar outras pessoas. Sem dúvida. E não apenas encontrar, mas interagir. A mesma pergunta 402 continua com uma passagem muito bonita. Qual é? O sono é a porta que Deus lhes abriu para irem em direção a seus amigos do céu. É a recreação após o trabalho. Recreação após o trabalho, que lindo isso! Essa recreação é um momento de reencontro. E esses encontros, segundo as fontes, podem acontecer de duas formas principais. Com entes queridos que já faleceram, Uhum. que nos recebem no plano espiritual, e também com os espíritos de pessoas que ainda estão vivas, que, assim como nós, se libertam de seus corpos enquanto dormem. Isso é impressionante. E tem um caso bem específico sobre isso em O Livro dos Médiuns, não é? Uma história de uma senhora. Sim, a da vendedora de frutas. Isso. Ela via com frequência o espírito de uma vendedora de frutas da vizinhança. O detalhe é que a vendedora estava vivinha da Silva, provavelmente dormindo na casa dela. Exato, era o espírito dela que ia visitar a vizinha. Caramba! E na mesma fonte, essa senhora relata ter visto o irmão que morava na Califórnia na época. Ela ficou preocupada, mas uma carta depois confirmou que ele estava ótimo. Nossa! Isso ilustra que esses encontros espirituais não dependem de distância física nem do estado de encarnado ou desencarnado da outra pessoa.
Ok, a ideia de encontrar pessoas que já se foram é muito consoladora. É linda. Mas e os encontros com pessoas vivas, como a vendedora de frutas? Isso não é um pouco invasivo? Boa pergunta. O espírito dela estava sem querer bisbilhotando a vizinha. Como isso funciona? Essa é uma ótima pergunta, porque nos força a pensar com uma lógica diferente da material. Certo. No plano espiritual, as interações são regidas por sintonia, por afinidade. Não é como entrar na casa de alguém sem ser convidado. Os espíritos se atraem por laços de amizade, de preocupação, de afeto ou até por questões a serem resolvidas. Provavelmente havia uma ligação entre aquelas duas mulheres que elas mesmas, acordadas, desconheciam. A pergunta 414 de O Livro dos Espíritos confirma isso de forma direta. E o que ela diz? A pergunta é: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? E a resposta é: sim, mas o mais intrigante vem depois. Tem mais. E muitas outras que julgam não se conhecer, reúnem-se e se falam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos num outro país. Pensa no que isso significa. Isso é vertiginoso. Quer dizer que aquela sensação de simpatia instantânea por alguém que a gente acabou de conhecer, aquela conexão que a gente não sabe de onde vem, pode ter origem nesses encontros noturnos. Que talvez a gente já seja velho amigo de outras horas, de outras conversas que o cérebro simplesmente não registrou. A possibilidade está toda aí. Que muitas das nossas relações e afinidades na vida desperta são, na verdade, a continuação de laços que a gente fortalece todas as noites nesse outro plano de existência. Então, quando a gente junta tudo isso, a nossa percepção sobre o sono tem que mudar. Completamente. Deixa de ser um tempo perdido, um buraco negro de 8 horas no nosso dia, passa a ser uma ponte. Uma ponte, perfeito. Uma função biológica essencial que, ao mesmo tempo, serve a um propósito espiritual gigantesco, de liberdade, de aprendizado e, talvez o mais bonito de tudo, de reencontro. É como se a gente vivesse uma vida dupla, de verdade. Sim. A vida do corpo, aqui e agora, e a vida do espírito, todas as noites. E se tem uma mensagem central em tudo isso, é uma mensagem de tranquilidade. Não há por que ter medo do sono, nem dos sonhos, por mais estranhos ou assustadores que eles possam parecer. Eles são só os ecos, sabe? As lembranças distorcidas dessa outra vida que o espírito leva. O sono é um momento sagrado de refazimento. Não só para o corpo. Não só para o corpo, que precisa do descanso para se curar e se fortalecer, mas principalmente para a alma. A alma se revigora, ela bebe de outra fonte, reencontra seus afetos e se lembra de quem ela é de verdade, longe das limitações, dos esquecimentos que a matéria nos impõe durante o dia. Uau! É uma perspectiva que realmente conforta. Então, resumindo a nossa conversa, a visão que as fontes trazem é que nosso espírito nunca para. Nunca. A lembrança confusa que o nosso cérebro consegue guardar. Exato. E o mais transformador, o sono é essa porta aberta para encontrar quem a gente ama, não importa se estão aqui do nosso lado ou já em outro plano. Isso levanta uma questão importante. Qual? Se nossos espíritos se encontram, conversam, trocam ideias, recebem conselhos e instruções enquanto dormimos, quantas das nossas intuições ou daquelas ideias geniais que parecem surgir do nada quando a gente acorda, Nossa! não seriam, na verdade, os resquícios dessas conversas noturnas? Quantas soluções para os nossos problemas não nos são sopradas ao pé do ouvido espiritual por amigos, encarnados ou desencarnados, enquanto nosso corpo finalmente descansa? Caramba! Fica a reflexão sobre de onde vêm de verdade os nossos pensamentos mais inspirados. Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.